O, eu tinha, deixei aqui, tá, acho que assim fica melhor, fica menos, não, talvez aqui, pronto, já assim, vamos lá. Bom, semana passada, na sexta-feira, eu deixei, então, dois videozinhos do comentário desse texto aqui, Humanismo e Crítica Democrática, do Eduardo Said, e é ele que a gente vai praticamente tratar aqui. Além disso, vou fazer algumas incursões aqui na parte da bibliografia pós-colonial, sobretudo por conta de que aquilo que a gente tem hoje como teoria pós-colonial, né, ela é uma teoria que ela inicia-se com o Eduardo Said, inicia-se lá no orientalismo, mas ela passa a ter, não só a partir de um diálogo com os estudos culturais, mas também um diálogo com grande parte das ciências e as questões dos paradigmas epistemológicos e a crise dos paradigmas epistemológicos das ciências sociais, ela vai ter aí uma grande abrangência, né, se aproximando de algumas epistemologias alternativas, né, aquilo que a gente vai falar em torno das chamadas epistemologias do Sul. Bom, isso ajuda a gente a pensar não só o que hoje significa essa grande gama de epistemologias alternativas que a gente tem, mas também determinados limites da construção eurocêntrica das ciências sociais. E essa construção eurocêntrica das ciências sociais, com certeza, ela passa por não só uma legitimidade acadêmica, né, mas passa também por uma relação direta com a própria política, né? E eu acho que a parte final do texto do Eduardo Said, do Orientalismo, é um texto que a gente vê isso de forma bastante intensa, né? Não só pelo uso daquilo que é o orientalismo por parte das relações políticas entre os Estados Unidos e o Oriente Médio, mas também por conta da possível estruturação política que se tem em torno de uma visão do outro, né? É claro que no Eduardo Said essa relação ela ainda não é bem delineada do ponto de vista acadêmico, né? Vocês que tiveram acesso ao texto e leram, vocês veem que o texto do Eduardo Said é um texto de uma análise, poderia se dizer assim, de uma crítica literária levada para o campo da sociologia, para um campo da história, para um campo da política, para um campo, enfim, dos estudos, de estudos culturais, né? Ela constrói esse grande campo de estudos culturais. Constrói dentro de uma crítica, né, que está basicamente centrado em dois pontos, né? Primeiro, a crítica da representação, né, que é a ideia de como que passamos a representar o outro, né, como que o outro ele é entendido, um pouco da ideia de que esse outro ele precisa ser visto, né, muito mais pela representação dele, né, já que ele não pode ser representado, né, por conta dos processos macro sociais e econômicos. Né? E um segundo tripé, né, que poderia estar aí dentro, é como que a noção de imperialismo, a noção de colonialismo, ela permeia, né, ela permeia o globo, não como uma visão econômica, mas como uma visão cultural e política. Isso é interessante porque dá um pouco a ideia Foucaultiana de poder, né? Ou seja, onde existe o poder, ele se exerce, pensando naquela matriz, um tanto quanto simples do Foucault, mas que
tenta desatrelar um pouco a ideia de poder proveniente meramente do Estado, né? Ou seja, é claro que o Estado ele não deixa de ser um instrumento de poder, mas o que acontece é que essa forma de poder ela vai se perpetuando dentro das micro-relações sociais. Então, ela pode estar desde a parte, desde a literatura, né, da, da forma de criar, na forma de conceber, né, o empreendimento literário, né, o relatar o outro, né, como um empreendimento colonial. Isso vai criar um pouco dessa ideia de que, de certo modo, ali a gente está vendo, né, a construção de uma relação de saber, uma relação disciplinar, né, em torno desse poder do orientalismo. E aí é importante que, se a gente for ver o orientalismo, né, como uma estrutura de uma estrutura de pensamento, né, o orientalismo como uma forma de construção de uma visão do Oriente mesmo, né, o que se tem é que se encontra muito mais a projeção do Ocidente, a projeção do eu no outro, né, a projeção do Ocidente no Oriente. E isso é bastante importante porque não só revela um pouco de como que é forte e ancorada essa matriz, né, de cultura e política em torno dessa visão colonialista, mas também traz aqui a ideia de que essa linha imaginária, essa visão do outro, ela é uma visão cultural, né? Então, como se tivesse dois processos culturais, né? E um processo subordinasse o outro, tá? Essa ideia, ou seja, de você ter dois processos culturais, o Dipesh Chakrabarty, um texto que a gente vai ver sem ser o texto agora do Robert Young, mas o próximo, ele trata isso em termos marxistas, né? Percebendo, por exemplo, que você tem uma história 1, que é a história do capitalismo, que é a história do capital e do trabalho alienado, e uma história 2, né? E essa história 2 é a história que ela é perdida, é a história do sujeito subordinado, a história do subalternizado, né? É a ideia de que a história 1 ela se sobrepõe à história 2, né? E justamente aquilo que ele chama de provincializar a Europa, né, como um empreendimento epistemológico, é colocado dentro de uma ideia de que é necessário com que se pense, né, esse outro lado, né, esse outro lugar, né, que pode ser a Índia, pode ser a África, pode ser o subalterno dentro de um Estado nacional, né? E isso dá um pouco aqui de margem para que a gente consiga abranger, para que a gente consiga perceber como que os Estados eles precisam ser repensados, né? Principalmente em torno ali de novas dinâmicas culturais, né? De novas dinâmicas e novas políticas de identidade, né? E também em termos também de políticas de memória, tá? Bom, por que eu estou falando isso? Um pouco para a gente contextualizar vocês, né? Em relação àquilo que a gente vai dessa parte final do curso, mas também para perceber aqui um pouco dessa importância do que seria essa viragem dos estudos culturais e, evidentemente, depois a viragem dos estudos pós-coloniais. Tá? No texto do Edward Said, nesse texto aqui, da esfera do humanismo, o que eu quero chamar a atenção para ele é um pouco de tentar perceber qual é esse conceito de humanismo e como que esse conceito de humanismo ele pode ser percebido para o nosso meio
das ciências sociais, né? Quando a gente fala numa acepção tradicional de humanismo, né, quase sempre a gente pensa em torno daquilo que são as obras, né, de maior força, né, dentro da, da construção cultural, né, do nosso do Ocidente, né? O que é interessante, né, é que se a gente for tentar trazer aqui um pouco a origem disso, né, a gente vai encontrar as origens naquilo que é a própria forma de como que o Ocidente ele se projetou, né? Uma das melhores formas de tentar perceber isso, né, talvez seria olhando a literatura. Tem um livrinho, que não é um livrinho, mas é uma bíblia, né? Que eu acho que é muito importante para a gente perceber isso, é o livrinho do Harold Bloom, O Cânone Ocidental. Por que esse livro é importante? Quem é Harold Bloom e qual que é a importância de perceber o que é o tal do cânone ocidental? O que é o tal do cânone, afinal de contas, né? Bom, o Harold Bloom ele é um crítico literário norte-americano, ele faleceu no ano passado, talvez ali em meados do junho, julho, não lembro mais exatamente. E o Harold Bloom, ele escreve esse livro Cânone Ocidental, que ele tenta chamar atenção para aqueles que seriam os livros de maior importância dentro da nossa matriz cultural ocidental. Qual é o que é essa matriz cultural ocidental, proveniente a partir da literatura, claro? Primeiro, né, ela tem que compor uma noção de homem. O que é essa noção de homem? É o homem clássico? É o homem greco-romano? Ou existe uma noção contemporânea de homem, né? Pro lado de Bloom, toda a nossa vivência ocidental, ela inicia-se com Shakespeare. Shakespeare é não só um dramaturgo, mas senão aquele que pensou através do seu teatro, né, e aí a partir da construção dos seus personagens de uma forma quase arquétipa, é ele que pensou aquilo que são as formas, as atitudes, né, mas não com uma criação teórica sobre isso, né? O Shakespeare, ele nada mais faz do que essa ideia de criar esses personagens, né? Shakespeare é o escritor principal do cânone, né? E ele é o escritor principal do cânone porque os seus personagens eles retratam não só uma época, diria o Harold Bloom, mas ele retrata aquilo que é essa vivência ocidental, né? De certo modo, ler Shakespeare, né, significaria ler aquilo que é o sentido mais profundo do humanismo, né? E essa leitura profunda do humanismo permite, então, com que a gente não tenha só uma vivência em torno dos romances, né, mas também consiga compreender os romances dentro das suas épocas e aquilo que perdura para além das suas épocas, né? Isso está, com certeza, em Shakespeare, né? Mas a gente consegue perceber, segundo Harold Bloom, em outras obras, né? Principalmente as obras de Proust, de Marcel Proust, ou então Virginia Woolf, enfim, Kafka, enfim, outros que são mais contemporâneos, né? A ideia principal do Harold Bloom é que, na verdade, você tem não só agora um mundo regido pelos homens e por seus valores e por suas leis, né? Mas também não se tem a esperança, né,
de uma resignação, né? Não se tem esperança de arrependimento, nada disso, né? O que dá um certo debate interessante ali com Walter Benjamin, com as visões do marxismo benjaminiano. Mas o que é interessante pegar aqui, né, e que traz uma linha próxima do Edward Said, é justamente que grande parte dessa literatura e grande parte desse cânone, ele é o cânone anglo-saxão. Ou seja, a visão tradicional que temos do cânone, das grandes obras literárias do mundo, é a visão daquilo que foi produzido dentro da cultura anglo-saxônica. Logo, eu posso identificar que a cultura anglo-saxônica é a cultura ocidental. Bom, mas para que a gente chegue nessa percepção, é importante perceber o quê? Será que o Harold Bloom, em algum momento, ele dialogaria com obras de uma tradição literária não anglo-saxônica? Essa é uma pergunta, né, que ela é sempre feita, né, para aqueles que são os defensores ou feito pelos críticos do Harold Bloom, né, mas que, por exemplo, diversas obras, né, que vamos pegar até Machado de Assis, ou podemos pegar mais recentemente Mia Couto, né, ou então Fernando Pessoa, né, no começo do século XX, nada disso entra no cânone ocidental do Harold Bloom. Portanto, o que o Harold Bloom faz, entre outras coisas, é canonizar aquilo que é a própria cultura canonizadora. Ou seja, o que o Harold Bloom faz é trazer para a ideia de centro de cultura, de centro de humanismo, aquilo que é a visão anglo-saxônica do homem. Essa é a ideia de que está como ponto de partida aqui no nosso livro do Edward Said. Por quê? Porque aquele humanismo americano, que é o humanismo que coloca, né, ele traz um grande peso para a centralidade dos Estados Unidos nas relações sociais, mas também da sua cultura, e a capacidade de criar a ideia de produção de um mundo hegemônico via consenso estadunidense, né? Isso traz um pouco da ideia de que tudo aquilo que está fora desse cânone, tudo aquilo que está para além desse cânone, não é nada, né? Tudo aquilo que está para além desse humanismo não pode ser considerado. Bom, mas o Edward Said, em vários momentos, ele fala, né, que do ponto de vista daquilo que são as práticas de percepção do humanismo, praticamente não só tem esse problema aqui que eu já apontei do Harold Bloom, que é um problema epistemológico, mas tem também a ideia de que aqueles autores ditos humanistas, pode ser até os mesmos que o Harold Bloom trabalha, eles são tomados fora do seu contexto. Ou seja, ao tomar autores fora do seu contexto, ao conceitualizar com anacronias históricas, desconsiderando determinados processos históricos, né, a gente não consegue, por exemplo, trabalhar efetivamente com aquilo que é a base social e sociológica, né, da literatura, né? Como se a gente não pudesse, como se a gente tivesse, por exemplo, que considerar que aquilo que é a produção, né, e aí a gente pode fazer um diálogo com o Bourdieu, né, na medida em que o Bourdieu ele pensa o campo literário, o campo das artes, como tendo uma espécie de autonomia, né, da sociedade. Isso é um argumento principal que está no livro lá do Bourdieu, as regras da arte, né? Lá nas regras da arte, o Bourdieu ele vai pensar justamente essa dissociação, né? Dizendo que ela é problemática, sim,
mas ele vê isso até de uma certa forma um pouco menos radical, porque ele pensa que, na verdade, o mecanismo do hábitos, né, de estruturação e incorporação, está sempre presente na forma que os sujeitos fazem ou criam as regras, né? Ou seja, não existe um campo totalmente autônomo. E esse argumento do Bourdieu, ele é importante para que a gente possa perceber que aquilo que a gente às vezes, muitas vezes chama de autonomia de um campo, né? Pode ser até mesmo uma forma de autorrepresentação do campo, né? Então, o campo artístico, o campo da arte, o campo da literatura, certamente eles se representam como sendo campos de autonomia, porque isso, de certo modo, permite com que o romance ele não tenha, ele possa ter uma personagens diferentes, personagens dístopes, né? Ou então que a história ela não faça nenhuma referência direta, ela faça inferência, né? Àquilo que é os fatos concretos, né? Mas também permite, né? A ideia aqui permite que aqueles sujeitos que fazem a arte, né? Os agentes do campo, eles sejam tratados, né? Dentro de elementos dos quais eles mesmos criam e eles mesmos valorizam e se autovalorizam, né? Isso vai fazendo com que os indivíduos cada vez mais, os produtores da literatura, os produtores da cultura, eles têm que trabalhar dentro dessa diferenciação entre a realidade social e esse campo autônomo, também para fazendo com que a arte ela não perca aquela discussão política de ponto de partida, que seria, né, a ideia da arte pela arte, né, ou a ideia de que a arte não deveria ser pela arte, que é uma questão que a gente tem do final do século XIX, né, mas que ela embasa também um pouco dessa compreensão da formação do cânone, né, a formação das ditas regras, né, e mesmo a forma de reconhecimento de legitimação ou de deslegitimação dentro desse campo. O interessante aqui, e aí eu peguei essa noção do Bourdieu para tratar aqui aquilo que vai ser um pouco dessa tentativa do Edward Said de ver isso como uma base que ela pode ser alterada, ou seja, ela deve ser repensada para além dessa autonomia. Dito isso, como que o Edward Said ele vai pensar para além dessa autonomia? Sobretudo percebendo que o humanismo, da forma que ele é construído, tanto pelos seus campos de arte, da literatura, etc., ele é insuficiente. Ele é insuficiente perante o quê? Perante, no século XXI, essa ameaça do terrorismo, essa ameaça constante da ideia do mal, né? Essa ideia de que não só temos, por um lado, a tentativa de aumentar o humanismo, aumentar o reconhecimento dos sujeitos, mas, por outro lado, a gente vai ter também ódios, né, representações de violência, representações de ódio, representações que crescem cada vez mais em torno do próprio Ocidente, né? Então, é claro que o Ocidente ele não é só a sua barbárie, né? Mas o que justifica que a gente tenha, de um lado, uma ampliação do humanismo e, por outro lado, né, um aumento da barbárie, sendo que, de certo modo, elas estariam em balanças diferentes, em balanças opostas, mas diferentes. Bom, é claro que a percepção que o Said tem é de que você tem não só um humanismo, mas você também tem um anti-humanismo, né? E eles vão se conflituar. O que é esse humanismo e o que é o anti-humanismo? Humanismo, então, como essa base de ampliação de valores culturais, essa base de ampliação das práticas da cultura, essa base de reconhecimento político também da cultura e dos seres humanos. Por outro lado, o anti-humanismo é como se fosse uma abordagem que traz que
que enuncia, de certo modo, a morte do sujeito. Né? Então, se a gente tem, por um lado, essa tentativa de criar, repensar, ampliar o sujeito, por outro lado, ainda mais do ponto de vista acadêmico, né, das escolas anti-humanistas, a ideia principal é criar uma espécie de, vou dizer aqui entre parênteses, narrativa de morte do sujeito. Um pouco disso, talvez a gente possa fazer um parênteses aqui, repensar como que essa mesma ideia de morte do sujeito, ela tem muitas similitudes com aquilo que a Julie Stephens ela chamou de Death of the Sixties, né? Por quê? É justamente porque aquele grande sujeito que surge, pode-se dizer revolucionário, pode-se dizer talvez que impacta as estruturas, para não dizer revolucionário, sei lá, ou que tenha uma pluralidade cultural, né, dos anos 60, ele é narrado ao longo do final dos nos anos 80, dos anos 90, como morto. Né? Então, esse anti-humanismo, na verdade, é um pouco de uma celebração das grandes estruturas, dos grandes macroprocessos políticos, em detrimento dos sujeitos. Ou seja, isso contrasta com o argumento não só da Julie Stephens, mas também com o argumento da Sandoika, né? Porque lá nas tendências historiográficas, o que ela colocava era que a própria historiografia ela estava se ampliando, não só repensando questões da memória, questões do uso da memória no tempo presente, né? Mas também desses novos meandros da história que estariam criando ali uma grande riqueza epistemológica, mas também transformando as metodologias tradicionais da história, né? Ou seja, a história oral seria essa grande tentativa, né, de trazer para esse tempo presente aquelas perspectivas que outrora haviam sido recusadas dentro da disciplina histórica, consequentemente também recusadas dentro da disciplina das disciplinas das ciências sociais, né? Mas que elas foram, ao longo do tempo, se estabelecendo como aquilo que deveria ser estudado, né, nessa ciência. E o Edward Said ele vê exatamente o limite desse anti-humanismo, que seria essa desconsideração desses novos sujeitos. Qual que é esse limite? Né? É um limite que ele traz uma crítica muito forte de que o sujeito, ele não é que ele não deve ser considerado, mas que talvez ali a sua tenha que se repensar a sua soberania, né? Mas também que tenha que se pensar qual que é o projeto civilizador que foi construído por esse anti-humanismo. Né? O que ele argumenta? A retomada dos chamados estudos filológicos. Né? E o que seria essa filologia e como que ela pode trazer uma retomada linguística, política e cultural desse outro ou desse sujeito? Bom, primeiro que, ao se basear ali na obra do Eric Auerbach, um livro chamado Mimesis, né? O Edward Said ele pensa bastante com o Auerbach, mas o que é esse autor e qual a importância dele, né? O Auerbach é como se fosse o grande mestre daquilo que seria a filologia, ou seja, análise do texto e análise da linguagem do texto
de uma forma a compreender ou extrair aqueles elementos culturais que embasam e que fundamentam não só a linguagem do qual a obra literária ela é escrita, mas também como que essa linguagem é a tradução de uma cultura e de relações históricas que estão na sociedade. O Auerbach, e entre outros, né, ele traz isso para o campo do estudo filológico, porque a filologia ela pode perceber, né, dentro daquilo que é o cânone ocidental, a gente está trabalhando dentro da matriz do cânone ocidental, né, aquele conhecimento que é o conhecimento cultural, aquele conhecimento que é o conhecimento histórico, aquele conhecimento que é o conhecimento filosófico, mas que vai construir a ideia de homem, né? Então, o que vocês podem ver é que o projeto do Edward Said ele ainda é um projeto atrelado à modernidade, né? Porque, de certo modo, ele vê na própria tentativa de resgate da modernidade aqueles que são os elementos importantes da modernidade, né? Então, ele não vê a modernidade como terminada, né? Mas talvez ele seja um pouco mais cético do que o Habermas, né? E talvez ele seja mais cético porque a ideia do Habermas de uma modernidade ainda que não cessou permite com que a gente pense ampliações, às vezes, né, no sistema democrático, no sistema político, no sistema de representação, da própria esfera pública, da forma comunicativa, né, mas que muitas vezes são elementos que já foram, né, diria o próprio Habermas, colonizados, né, os seus elementos do mundo da vida já foram colonizados pelo sistema. Ou seja, o que era humanismo ali, talvez já não tenha tanto. Né? É só perceber um pouco como o Habermas, lá na técnica e ciência como ideologia, acho que é isso, técnica e ciência como ideologia, né? Os 2 primeiros capítulos ele vai debater com o Herbert Marcuse a concepção de ideologia e progresso do Marcuse, mas do Habermas. A grande essência desse texto, né, é justamente a ideia de que teria no mundo contemporâneo ali uma pertinência ainda da transformação técnica, né? Então, o argumento principal é que o humanismo ele se transforma em técnica, né? Mas esse humanismo transformado em técnica, de certo modo, poderia trazer aqui uma abordagem e dizer que isso efetiva, né, segundo Habermas, os métodos técnicos de comunicação no espaço público. Porém, se eu fizer uma crítica do Edward Said em relação ao Habermas, eu vou tentar perceber que, na verdade, aquilo que era um homem que objetivou a sua forma de trato social, sua interação social na técnica, acabou por perder a sua relação cultural, a sua relação histórica e filosófica em torno da sua própria cultura, ou seja, aquele sentido de homem que foi alienado, digamos assim, um sentido marxista, que foi alienado na técnica, né, acabou por se desprender daquilo que seria a sua essência humanista, né? E no momento em que a gente tem uma grande dificuldade para se pensar em termos ontológicos, né? Para se pensar se ainda haveriam essências de uma composição humana, né? O Edward Said ele não traz uma informação sobre isso. O que dá a entender que é o caminho que os estudos pós-coloniais vão fazer. Como assim? Né? Me parece aqui que se a noção do Edward Said de humanismo ela é uma noção que possa ser levada a séria
não só como um possível empreendimento político, né, de compreensão do tempo presente, de compreensão das relações de conflito, talvez, ou de imperialismo dos Estados Unidos, seu domínio geopolítico internacional, é preciso também entender qual que é o papel das humanidades, né? E qual que é o papel do humanismo na construção de um conhecimento geral, não um conhecimento geral ocidental. Porém, o ponto de cisão disso, que é uma questão tanto quanto irresoluta no Said, é o seguinte: isso não se constrói ou não se repensa essa ideia sem que se considere aquele que é, de fato, o outro e a sua identidade. Então, essa é a crítica que grande parte dos estudos pós-coloniais vão fazer em torno do Said, né? Eu coloquei na semana passada o livro lá do Robert Young, eu deixei um novo PDF, porque aquele que estava lá, ele estava velho, mas o Robert Young, ele tem um debate ali que ele faz, acho que logo das últimas partes do texto, que ele faz com do Edward Said, Foucault e a visão que eles teriam sobre o colonialismo, né? E ele traz um pouco dessa ideia, né, de que o Edward Said, ele pensa um pouco da matriz do colonialismo como se fosse uma matriz de poder totalmente espalhada pela sociedade, né? Mas ele também sugere a pensar como que existe essa tentativa de resgatar essa visão do outro, né? Ou seja, aquilo que não foi incorporado ou disciplinarizado do ponto de vista Foucaultiano, né? Aquilo que não foi, o sujeito que não foi disciplinarizado, né? Ele pode se construir de fato, né? Dentro de uma outra base epistemológica, né? Para a teoria pós-colonial, sim. Para a teoria pós-colonial, sim. E essa construção de uma base epistemológica nova, ela está muito relacionada às autorrepresentações, ou melhor dizendo, aquilo que são as identidades que transcendem, né, essa matriz ocidental e eurocêntrica. O que é importante, talvez, dentro desse argumento aqui, e relacionar, é que se o humanismo ele pode ser tomado como uma forma de vontade humana, se ele pode ser tomado como alguma coisa um tanto quanto até mesmo inconsciente, né, é possível perceber que há aqui toda uma tentativa de construção de um projeto político libertador, né? E quando a gente fala de um projeto político libertador, a gente tem que conseguir, né, tentar perceber em um projeto de uma democracia que ela produza liberdades, né? Uma democracia que produza liberdades, talvez ela possa ser pensada, pelo menos dentro de uma matriz cultural, né, em torno daquilo que seria, né, também fazer com que haja uma possível incorporação dentro do cânone, dentro dos valores canônicos, daquilo que não era considerado cânone. Ou seja, se a própria noção de cânone ela é uma exclusão daquilo que não é o cânone, ou seja, ela é a criação de uma linha imaginária, da mesma forma que o orientalismo é possível que, ao se pensar um humanismo mais democrático, que se possa incluir esse projeto, essa literatura, essa visão cultural que está fora do cânone, dentro do cânone. A questão que pode suscitar aqui é saber se esse cânone ele vai de fato incorporar ou se ele precisa ser destruído. E esse é um ponto central dentro da cultura, dentro dos teóricos pós-coloniais.
Então, por exemplo, se a gente pegar o debate da Spivak, né, pode subalterno falar, ela acredita que é possível que tenha uma coexistência dentro do próprio sistema dominante entre subalternos e não subalternos, mas com um poder, um ganho de poder maior àqueles que foram outrora subalternizados. A proposta do Boaventura já diz um pouco diferente. O Boaventura ele pensa que você tem que, para que se construa uma verdadeira epistemologia do Sul, a gente tem que pensar o Sul sem pensar o Norte. Né? Ou seja, é importante você encontrar as próprias conexões intrínsecas e internas daquilo que foi traduzido como o Sul global, não só de uma perspectiva geopolítica, né? Mas talvez pensando naqueles espaços não hegemônicos de poder. Né? Esses espaços não hegemônicos de poder seriam aqueles espaços que, em algum momento, eles lutam, né? Pensando aqui em torno do Gramsci, né? A noção de hegemonia no Gramsci, luta por hegemonia, perdão, é justamente essa ideia, né? Ou seja, aqueles sujeitos que estão fora são da sociedade civil, mas que estão fora do domínio do Estado, eles vão lutar e tentar conquistar esse Estado pouco a pouco. No entanto, há alguns limites para isso, né? Que são os limites da incorporação, os limites da cooptação, né? Os limites da própria representação, enfim, né? Mas que trazem aqui uma tendência, né, de construção paulatina dessa luta contra-hegemônica. Ela, para o Boaventura de Souza Santos, ela é importante, né? Mas na forma de construção de um mundo pós-colonial, né, é preciso ignorar essa hegemonia e talvez construir uma luta por hegemonia sem o norte hegemônico, né? E pensar isso significa valorizar as práticas que são feitas no sul, né? Isso tem ali, a gente pode pegar duas matrizes que estão muito próximas disso. Uma, que é a dos estudos decoloniais, né? E a outra de algumas nuances do feminismo, né? O feminismo de uma terceira ou dita quarta vaga. Por quê? Porque são duas tendências epistemológicas, né, que vão não só tentar descobrir, no caso do decolonialismo, as matrizes de poder dentro desse colonialismo da relação latino-americana, desse colonialismo latino-americano, perdão, mas também valorizar aquilo que é essa cultura e como que ela tensiona nos microespaços, né, aquilo que é a própria forma de diria de subversão, né? Ou seja, para os decoloniais, a questão da subversão do dia a dia, da subversão do poder, ela é importante porque ela é essa tensão do micropoder, né? Ou seja, você não está mais só pensando na macro esfera, na macroestrutura, né? A gente passa a pensar no poder do dia a dia, né? E, por outro lado, isso entra um pouco na matriz feminista também, né? Do ponto de vista não só de uma ruptura com a grande macroestrutura do patriarcado, mas também intencionar as relações de micropoderes do dia a dia. Tá? Isso não sei se é claro para vocês, talvez seja, mas numa construção que a gente possa perceber em termos da democracia, aqui a gente vai ter um caminho aberto, né? E um caminho aberto em torno de tentar perceber
se esse humanismo ele pode ser resgatado, se ele precisa ser reformulado. A ideia do Said é que ele vai ser reformulado e que ele precise, né, de um processo maior de ampliação democrática, em termos de classes sociais, de críticas, de libertação, né, e que essa crítica humanista ela possa ser, né, possa até ser pensada na universidade, mas que ela possa ir para além da universidade, né? Isso justamente por conta da produção de conhecimento que se tem na universidade, mas também pela imposição do eterno muro, né, que separa a universidade da sociedade como um todo, né? O famoso enfim, mas pensar aqui um pouco essas questões, tá? Talvez esse humanismo ele seja um humanismo que possa permitir uma relação mais estreita com uma cidadania que seja participativa, né? E quando ele fala disso, é importante que a gente tente concluir ou tente pensar aqui que não há só uma ideia de representação, porque a representação é aquilo que atribui-se ao outro, mas, da mesma forma, tira, né, um pouco do eu a possibilidade de intervenção direta em determinados processos. Claro que isso aqui é uma crítica até mesmo simplória em relação à democracia representativa, mas traz um grande problema, que também que, da mesma forma que tira o sujeito, né, dessa relação de intervenção, também pode fazer com que aquele que foi o representante, né, tome de uma forma quase autônoma aquilo que são as suas opções, né, independentemente da relação com os seus representados, né? É um pouco dessa ideia de autonomização também. A ideia de cidadania participativa, aqui, ela permite com que haja não só o trânsito cultural, mas também uma educação ampliada, que haja uma forma mais intensa, né, de cidadania, uma cidadania mais ativa. Tá? É claro que ele não desenvolve isso muito mais, mas nos permite também entender o que seria essa forma de uma identidade, né, que tensiona a todo momento aquela identidade nacional, né? É uma identidade que podemos dizer como cosmopolita, sim, mas é uma cidadania que ela permite uma ampliação não só das relações entre os sujeitos, né, e trocas culturais, trocas linguísticas que possam acontecer entre esses sujeitos, mas existe aqui, né, essa percepção de que aquela ideia, né, do Estado Nacional, aquela ideia da identidade nacional, ela faz muito pouco sentido, né, dentro de um contexto em que seja de maior inclusão e de maior participação, né? Por que ela faz? Por que ela não faz sentido? Porque do ponto de vista do nacionalismo, aquilo que não são a nação, a raça, a religião oficial, né, é colocado fora dessa linha imaginária, dessa linha territorial, né? Então, por mais que exista toda uma tentativa, por exemplo, de construção via organizações internacionais, via as OIs, né, de ampliação dessa cidadania internacional, por outro lado,
os estados, até os anos 2000, até o começo dos anos 2000, eles não tinham tão claro essas políticas, né? Então, a gente pode ver isso, exemplos muito empíricos, muito claros, né? E a relação a relação não só da Europa com os imigrantes, né? Mas também dos Estados Unidos com a imigração, né? Sendo que só no governo do Barack Obama que começou a ter uma preocupação muito clara, né, de movimentos migratórios que já aconteciam desde os anos 70, né, sobretudo com o México, né, que é do lado, né? Quais são essas preocupações? Preocupações não só de estabelecer uma possibilidade de cidadania para aquelas pessoas que não são norte-americanas, né, que estão nesses espaços, que não são europeias, né, mas também evitar com que essas pessoas elas sejam ilegais e que isso faça com que elas dificilmente acessem um emprego, acessem um sistema de saúde, né, acessem condições minimamente aceitáveis para a vida cotidiana e a reprodução dela, né? Ou seja, isso é uma preocupação que, ainda que fosse debatido e incentivado pelas organizações internacionais, de certo modo, os estados, como reguladores, né, e criadores das legislações nacionais, teriam muita dificuldade de incorporar isso justamente por conta dessa noção de como que o Estado-nação, né, mas sobretudo da parte cultural, né, pensar a ideia de nação seria afetada, né? É claro que esse é um cenário que talvez a gente consiga perceber claramente essa tensão, né, até mais ou menos 2016, né? E aí 2016 alguns fatos vão mudar. Primeiro, a massiva entrada de refugiados na Europa, né? O que vai fazer com que não haja políticas efetivas de inserção, né? Mas a gente já via, pelo menos ali desde os anos 2010, determinados fundamentalismos, determinados nacionalismos e uma extrema-direita crescendo nas eleições, né? Isso na Europa, né? Mas nos Estados Unidos a mudança com o governo Trump foi, de certo modo, significativa, porque a primeira coisa que o Trump falou foi construir um muro, né, dos Estados Unidos com o México, ainda que isso seja de uma forma retórica, mas isso vai fazer com que, pelo menos, o Trump diga, né, aqui num diálogo imaginário, para o Eduardo Said, que não iria existir nenhuma forma de humanismo que não fosse a América para os americanos, né? Então, esse projeto de retomada dos nacionalismos, esse projeto de retomada das visões mais radicais, sobretudo voltadas à direita, né? Elas são uma outra tensão, né? Que essa visão humanista e de cidadania global, ela se expandiu ao longo dos anos 2000, né? Mas talvez aqui nos anos 2000, na década de 2010, isso venha sofrendo algum enfrentamento, inclusive uma retração dessas questões, né? Ou seja, o problema aqui ele passa a ser também um problema epistemológico, né? Porque a questão é perceber se as nossas referências culturais, se as nossas referências daquilo que é o tradicional, daquilo que é a nossa cultura nativista, né? Daquilo que é a forma de representação de um povo dentro de um Estado, se isso, de fato, é ainda fundamental, né? Ou qual que seria os seus limites, né? E o humanismo ele vai encontrar aqui, então, essa percepção de que essa noção de civilização ela vai ter que ser repensada a qualquer momento, né? Seja pela ampliação dessa ideia de civilização para além do cânone ocidental, seja também para
que ele consiga trazer uma resposta até mais ortodoxa e autoritária àquela civilização, aquela ideia de civilização que não é a própria civilização, né? Talvez nesse segundo ponto seja o que a gente esteja, né? De forma que você repensa a ideia de civilização para retomar elementos míticos, elementos dos quais são tanto quanto inventados, né? E que esses elementos inventados, talvez eles tragam aqui a ideia de um passado que nunca ocorreu, né? E um passado que, de certo modo, também nunca vai ocorrer, mas que ele é um impedimento para que exista essa consolidação de uma cidadania ampliada, de uma democracia participativa, ou então de uma visão humanista, né? Isso a gente pode, então, considerar que se vinha existindo um caminho de ampliação do humanismo, passa a se ter um caminho de retrocesso do humanismo. Então, do ponto de vista de uma relação passado e presente, é possível que a gente consiga compreender e consiga perceber relações do passado que ainda não estão totalmente resolvidas e como que essas relações elas vão tentar ser trazidas à tona ou resolvidas, né? Se o passado ele for pensado em termos de uma história completa, ou seja, que tudo aquilo que aconteceu fica no passado e que não traz para o presente nenhuma relação, né? Uma visão completamente limitada da história, mas que seria muito presente naquela ideia de que a gente tem novos tempos, né? Novas visões que elas demandam jogar tudo que tinha antes fora, né? E, de certo modo, fazendo já autocrítica, ciências sociais, pelo menos nos anos 90, com uma mudança do cenário político internacional, com a mudança econômica também, com o cenário da globalização, né? O que a gente mais tem são estudos pensando na importância da globalização como uma abertura de um novo panorama e de um novo paradigma, né? Aquilo que a gente convencionalmente chamou na academia de estudos pós-modernos. Mas aqui, né, é importante pensar, pelo menos um livro que acho que é legal nessa área, é um livro do Perry Anderson, As Origens da Pós-Modernidade, mas também o livro do Harvey, do David Harvey, talvez mais o Harvey ainda, né, pelo peso econômico e análise que ele faz do trabalho, que eu acho brilhante, né, a condição pós-moderna. Né? São dois críticos, né? São dois teóricos marxistas críticos dessa ideia de uma nova visão, né? Mas que eles conseguem perceber que tem alguma coisa nova, né? Alguma coisa mudou sob os nossos pés, né? Mas que a gente não consegue, evidentemente, dizer o que mudou, né? Mas sabe que mudou, né? Pegar um pouco dessa metáfora do Clifford Geertz, né? Para entender que a coisa mudou, mas a gente talvez precise entender quais são esses panoramas que mudaram, né? Sobretudo, o Harvey vai trazer uma contribuição interessantíssima para pensar a mudança do trabalho e do sindicalismo, né? O Perry Anderson ele vai trazer uma contribuição interessantíssima para pensar o papel da arte, da literatura, mas também da concepção histórica da pós-modernidade, né? É claro que o que resta para a gente, dentro de uma perspectiva que incentivada pelo Edward Said, é perceber ainda aquele passado que não foi resolvido. E talvez, não só pensando a partir dos críticos da pós-modernidade, né,
a pós-modernidade ela ignora, de certo modo, ela vem ignorar aquele passado que ainda não foi resolvido, né? Porque ela abre um tempo novo a partir da globalização ou da morte do sujeito, né? A ideia da morte do sujeito ela repete aqui. E isso, de certo modo, é um anti-humanismo contra uma visão de ampliação do humanismo. E grande parte da resistência construída não só na academia, mas também na teoria social, de certo modo, na sociologia e na ciência política, é proveniente dos estudos de base marxista, né? É interessante isso porque, ainda que sejam que eles possam ser criticados, enfim, isso não vale aqui uma questão que a gente pode discutir outra hora, mas ainda que haja grandes críticas ao marxismo em termos da sua concepção ocidental ou da sua concepção eurocêntrica, até mesmo o Eduardo Said faz isso, né? Uma percepção crítica, né, de continuidade histórica em termos de um passado que ainda não foi resolvido, né, vem, né, dos estudos de origem marxista também, né? É claro que a gente perceber, então, um pouco dessas questões nos traz aqui uma questão, né, de que saber se, de fato, o que seria importante nesse projeto. É claro que a questão da linguagem ela é fundamental, que seria o nosso primeiro elemento. Primeiro, porque a linguagem não é só a capacidade de um indivíduo entender o outro, mas é também a projeção do seu sistema cultural, do seu sistema de pensamento, do seu sistema de tradução do comportamento, etc., né? E que isso vai fazer com que, dentro de uma linguagem, a gente tenha momentos de cultura que são cristalizados. Esses momentos de cultura são momentos que foram sendo construídos por processos históricos até que eles se tornassem uma forma disseminada, né, de visão de mundo. Mas o interessante é que a linguagem ela está em permanente mudança, né? E essa permanente mudança da linguagem, ela não é só a forma de ler as coisas e de como que a linguagem ela vai mudando no seu uso prático, né? Mas é também as ampliações que a linguagem ela permite, né? Ampliações que vão, de certo modo, trazer uma história cada vez mais complexa, né? Novos termos, novos conceitos, né? Mas também novas culturas que sejam culturas de massa, enfim, né? São formas de linguagem e que elas acabam trazendo um mundo muito mais complexo, né? Esse ponto de partida da linguagem é justamente aquele ponto que relaciona possibilidades de consensos, criações de consensos, ou que possa fazer com que a gente tenha que repensar os nossos próprios elementos culturais e consensuais, né? Se estiver estabelecido, talvez a gente possa, então, começar a perceber bases possíveis para um trabalho humanista. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Vocês estão... Sabe assim, Jaqueline, tudo certo? Samara, tranquilo? Se tiver alguma dúvida, Daniele também. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que fica nessa parte,
É claro que o que vocês podem perceber que o projeto do Said, ele é um projeto que eu particularmente acho um projeto pé no chão, mas de uma boa sensibilidade em torno do tempo presente, né? Diria que a nossa capacidade de ampliação do humanismo, né, ela estaria muito voltada a olhar para os espaços que identificava-se como espaços de ausência, mas como espaços em que agora a gente tente ver o que, quem e como estão sendo preenchidos. Tá? Bom, a partir disso, então, queria fazer dois comentários pontuais ainda sobre o Eduardo Said, mas dois comentários pontuais para fechar aqui essas duas aulas. Tá? Primeiro, entender de que modo a gente vive num sentido ainda de humanismo que ele esteja, de certo modo, desengajado, né? Quando a gente pensa no engajamento, a gente pensa numa certa ideia de um engajamento político, mas a gente também tenta perceber a autocrítica que pode ser feita, ou seja, se o nosso humanismo, o humanismo ocidental, né, onde que ele pode ampliar para que ele não seja eurocêntrico, masculino ou representativo em termos de gêneros definidos e arquétipos. Né? Essa é uma das primeiras questões que nos surge aqui, e isso claramente nos identifica a pensar a questão racial, né? Justamente não só pela amplitude que a questão racial ela tem ganho nos últimos anos, né? Mas também por conta de que talvez ainda seja esse um dos grilhões que impede uma consolidação democrática mais ampla do ponto de vista cultural. Um grilhão construído no colonialismo e que fez com que sociedades inteiras fossem edificadas sobre isso. Praticamente é impossível a gente analisar a história contemporânea, né, mas pensar aqui um pouco da história do Brasil, né, sem se remeter, por exemplo, aos nossos clássicos, né, do pensamento social brasileiro. Pelo menos aqui, Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda, né, e Gilberto Freire. Dentre esses três, pelo menos dois, né, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, eles têm uma preocupação fundamental com a questão da raça. Né? É praticamente impossível que a gente passe a história contemporânea dos Estados Unidos sem perceber, sem observar o que seria a Guerra da Secessão. Né? E a Guerra da Secessão, traduzida, né, de uma forma mais ampla, é a Guerra de Unificação dos Estados Unidos. Tá? Por que eu estou falando tanto do Brasil? Pensei aqui nos nossos intelectuais já do século XX, mas também penso um pouco naquilo que é o processo norte-americano, dado que o processo norte-americano ele é mais conflituoso, né, do que o processo brasileiro. Né? É claro que a Guerra da Secessão é uma guerra claramente racial, e no Brasil a gente não tem nenhuma historiografia que traz momentos de conflito racial no Brasil. Né? Então, quando a gente vai perceber, ampliar essa crítica, né, de um ponto de vista humanista, a primeira questão que surge, que é uma questão em voga no momento, né, é a questão de quem constrói a história. Quem constrói o saber dominante, quem constrói o cânone. Né?
E na história do Brasil, grande parte do cânone ele é construído por uma visão racista, né? Não só o cânone, né? Mas as práticas culturais, elas vão se perpetuar dentro dessa visão racial, né? É aquela velha questão, né, que não só Florestan Fernandes, mas sobretudo Ottaviani coloca, né, em muitos dos seus escritos, perceber a relação entre economia e cultura, né, traduzida em torno da raça e raça e e os processos de desenvolvimento do Brasil, né? Nos grandes processos, grandes marcos dos processos de desenvolvimento, não só, mas inicialmente com a cafeicultura, a gente vai ter um processo de uma construção racial da sociedade brasileira, né? Que nunca é um processo de forma de um processo construído dentro de uma harmonização das chamadas três raças, né? É sempre muito mais conflituoso e muito mais excludente do que a gente poderia pensar, né? Com Macunaíma, por exemplo, né? Já que Macunaíma é a junção das três raças de uma forma harmônica, ainda que tenha os seus percalços, né? Mas o Macunaíma em si ele é harmônico, né? Ele é harmônico dentro do anti-heroísmo, né? Com certeza a nossa forma de construção de nação ela é muito menos harmônica do que o Macunaíma, né? Ou seja, de certo modo, aqui a gente tem um problema, né, de que as nossas ideias, né, as nossas ideias recebidas, elas precisam ser feitas, elas precisam ser depuradas em torno da sua reflexão, da reflexão da origem delas, né? Um autor, ele não é alguém que está distinto ou distanciado do mundo, né? Esse é um argumento que mencionei aqui do Bourdieu, ou seja, o autor que escreve a literatura, que escreve as ciências sociais, que escreve a ciência política, ele não está dissociado do seu tempo e do seu espaço, né? O historiador, ele é o pensador que ele está restrito ao seu tempo presente, né? Mas ele pode ter questões que não são meramente do tempo presente, mas questões que têm uma ressonância no tempo presente, né? Ou seja, o historiador, diria o Mark Bloch, né? O historiador ele é filho do seu tempo. Se o historiador ele é filho do seu tempo e ele pensa a história, né? Ou seja, aquilo que passou, o grande problema do historiador não é só o passado, mas é também o presente e a projeção que ele faz desse tempo presente, né? Então, quando a gente lê qualquer historiografia, antes de tudo, a gente não tem só o fato, mas a gente tem a projeção do tempo presente, né? É claro que isso é um argumento interessante, imagino, porque se a gente for ler as três eras do Eric Hobsbawm, né, que são construídas no século XX, com certeza elas retratam o século XVIII e XIX, né, dentro de um pensamento do século XX. Mas o mais interessante é você poder ler o Eric Hobsbawm, né, a última a Era dos Extremos, né, que é um livro que, se não me engano, o Hobsbawm escreve, acho que em 1990 e pouco, enfim, dos anos 90, em que ele argumentou que o século XX terminava nos anos 90, né, mas justamente para perceber a projeção que ele faz daquilo que são o século XX, né? A projeção do século XX no século XX, né? Ou seja,
dá a dúvida de entender se o Eric Hobsbawm ele seria um historiador, né, que com uma preocupação do passado, porque o seu livro que fala do século XX é um livro do presente produzido no século XX, né, e que a ideia, né, as suas concepções históricas, elas estão como disciplina, né, suas percepções como um intelectual, como um acadêmico, elas estão dadas dentro desse século. Ou seja, a minha questão aqui é um pouco entender como que a gente não só reflete os autores, mas reflete aquilo que são as suas intenções, aquilo que é a sua linguagem, mas também o tempo do qual o autor escreve. E essa reflexão, ela permite com que a gente tenha aqui, de certo modo, perceber alguma coisa que isso vai sempre ser trabalhado dentro dos estudos pós-coloniais. Quem é você para escrever? Né? O sentido de autoria e um sentido de autoria que ela tenha que ser pensado em torno de não só da velha questão das legitimidades, quem é legítimo para escrever sobre, mas também ela deve ser pensada em torno de da onde vem, da onde provém, qual a formação e qual a concepção cultural que determinado autor, que determinada autora pode ter em relação ao aquilo que é o seu tempo presente e como que isso é materializado na obra, né? E trocando em miúdos, né? Acho que a gente nunca teve tanto acesso, não só por conta da própria indústria editorial, mas também pelo interesse em torno de literaturas, que são literaturas femininas, né? Mas literaturas que não são construídas nos espaços hegemônicos. Né? É interessante ver isso, porque, de certo modo, o que é uma percepção aqui de que esse humanismo ele está se ampliando, pelo menos na forma de concepção cultural, literária, acadêmica, né? É cada vez mais uma percepção, objetos de pesquisa ou literaturas que elas são construídas fora dos espaços eurocêntricos. Ou seja, isso vai valorizar também um pouco a ideia de que naqueles espaços onde eu poderia dizer que são espaços ausentes de narrativa, a gente vai ter toda uma narrativa, né, que vai pode ser repensada, pode repensar e recolocar sujeitos que até então não haviam sido considerados, né? Um exemplo claro aqui na parte da literatura brasileira ou da literatura de língua portuguesa, né, é pensar, por exemplo, paralelos entre autores como Fernando Pessoa, de língua portuguesa, né, em português de Portugal, ou pensar, por exemplo, o Guimarães Rosa. Né? Se Fernando Pessoa traz uma inovação de pensar um mundo lusitano, né, Guimarães Rosa pensa nas minúcias culturais disso. Por outro lado, nos anos 90 e 2000, né, o surgimento, por exemplo, do Mia Couto, né, um autor moçambicano, vai trazer uma ideia interessante, né, de ampliação das relações lusófonas, né? Ou seja, quando a gente pensa em literatura de matriz de língua portuguesa, a gente não vai mais só pensar em termos de Fernando Pessoa, ou também não vai pensar só em termos de literatura brasileira, né? A gente vai começar a pensar em literatura no espaço lusófono, no espaço cultural de língua portuguesa, né? Algo que de modo até um pouco mais presente já fazia-se no ponto na literatura anglo-saxônica, né? Ou seja, talvez a literatura anglo-saxônica
ela traz essa ideia de que você não tem diferenças e distinções entre a literatura inglesa e a literatura norte-americana, mas ela exclui todo o resto, né? Isso dificilmente a gente vai ver, por exemplo, nas literaturas que elas têm um cunho mais nacional, como no caso da França, né? O caso da literatura francesa, ela é um caso de uma literatura bastante vista dentro das suas delimitações culturais, das suas limitações espaciais, né, de Estado, mas vai fazer também com que a gente tenha aqui, né, agora seja tensionado a pensar aquilo que é construído em língua francesa para além da França, né? É claro que no caso da França, por conta de uma magnitude cultural, né? Isso é um pouco difícil, porque grande parte também dos autores, né, mais contemporâneos tem algum trânsito no próprio espaço territorial francês, né? Mas isso, do ponto de vista das literaturas lusófonas, é uma ampliação gigantesca, né? Ou seja, para concluir aqui, é importante que a gente vá pensar a literatura, é importante que a gente vá pensar o espaço, é importante que a gente vá pensar quem constrói, né? Mas que a gente tenha que também, possivelmente, encarar um pouco daqueles inimigos ou aquelas matrizes que são dadas em termos de uma contraposição a essas ampliações, né? O Eduardo Said, por exemplo, ele vai falar um pouco da questão do nacionalismo, da religiosidade, da religião, né? E daquilo que é a forma de construção nacional, como que isso, de certo modo, vai se opor a essa construção mais ampliada do espaço cultural, né? E aí a gente tem aqui algum problema, porque não só se permite pensar um pouco da ideia do patriotismo, né? E como que esse patriotismo, muitas vezes, ele pode ser uma limitação ou uma criação de uma barreira em torno de uma proteção de valores de valores nacionais, né? Valores esses nacionais que eles podem ser existentes, mas podem ser também mitificados, né? A construção do Estado-nação é uma construção, antes de tudo, imaginária, né? Diria o Benedict Anderson. Então, a ideia da imaginação ela é fundamental, né? Também para criar os valores do patriotismo, os valores do nacionalismo, né? E, por outro lado, você tem uma retomada da religião no espaço público, né? A religião que antes, né, diria o Goethe, ela estava restrita a um ambiente privado, ela passa a estar presente no espaço público de uma forma a identificar também as possíveis mudanças que vão ocorrendo na forma de percepção do mundo e na forma como os indivíduos vão produzindo, vão criando e vão estabelecendo símbolos, representações e cosmologias cosmologias, né? Claro que isso a gente tem sempre os exemplos dos fanatismos religiosos como sendo aqueles elementos que vão, de certo modo, afetar, né, essa visão mais ampla, né, essa visão cosmopolita, né, em torno ali, argumentando principalmente uma noção de diferenciação das comunidades, uma relação de um Estado prometido, de uma comunidade que tenha uma diferença significativa entre outras, né? Muitas vezes embasado e fundamentado em diferenças étnicas, né? E conflitos que outrora poderiam ser resolvidos do ponto de vista dos Estados e das políticas dos Estados, em termos de maior reconhecimento dos outros e do outro, né? Passam agora a ser tratadas dentro desses conflitos presentes na esfera pública. Né? Jaqueline saiu.
Obrigado. Enfim, isso aqui, de certo modo, é um pouco da nossa problemática, né? E não só relacionada às dificuldades de ampliação do humanismo, mas também aquelas que são os conflitos evidentes nessa ampliação. E aí, em torno disso, né, perceber ou tentar pensar a importância da ideia de identidade, ela vai ser fundamental. E eu acredito que a ampliação que é dada via os estudos culturais, mas sobretudo via os estudos pós-coloniais, é uma matriz também importantíssima para a compreensão do nosso tempo presente. Certo? E por isso, né, que nessas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais dessa questão do interesse dos estudos pós-coloniais, né, mas que vai um pouco nessa linha de tensionar, identificar e tensionar aqueles que são os elementos que constroem não só o cânone ocidental, mas que faz com que esse cânone ocidental ele seja transformado num instrumento de poder, né, e que esse instrumento de poder ele se imponha, ele subalterne, né, aquela construção, a construção do outro, né, dentro de valores que não são os valores e as práticas culturais desse outro, tá? Bom, gente, tudo certo até aqui? Tranquilo isso? Vocês chegaram a ler o Said? Foi tranquilo a leitura? Faz sentido isso? Essa proposta é um pouco audaciosa, talvez? É um pouco ampla? Não sei, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade também. Silêncio mortal do Google Meet. Mas tudo bem, então a gente já conversando. Nossa, dá um pouco. Tá. Tem, acho que é uma questão aí de a gente ampliar também um pouco dessa compreensão geopolítica que a gente tem, né? Dentro de uma sociologia, de umas ciências sociais que possa estar possa, digamos assim, perceber como que essas matrizes, né? Porque a gente não está trabalhando dentro de uma matriz normativa aqui, né? A gente não está pensando de uma ciência social tão normativa, que a gente está rompendo um pouco com a visão parkinsoniana, e também não está pensando numa visão tão kantiana de um sujeito, de uma moral transcendente do sujeito, né? A gente está pensando aqui talvez numa moral mais prática e cultural, né? É uma outra matriz, o que faz com que a gente leve aí alguns elementos da política também, mais que devam ser analisados, tá? Bom, essa semana então eu vou na sexta-feira postar um vídeo do Robert Young comentando o capítulo, parte 1, capítulo 5, pós-colonialismo. Se não me engano, ali são umas 10 ou 15 pagininhas. É um texto que, eu espero que vocês leiam, é um texto em inglês, mas assim, faz com que a gente também tenha um pouco essa ampliação linguística importante. E vou fazer essa apresentação e depois na terça-feira vai ser dia 21. E eu vou ter um problema nesse dia 21, que é o seguinte, ainda vou mandar e-mail para vocês, mas provavelmente eu vou ter que fazer uma quebra de um cálculo renal na manhã do dia 21. Então, é possível que eu não dê aula na terça-feira, tá? Mas, estou falando que é possível por quê? Porque
já estou dizendo assim, dizendo de início, eu não vou dar aula na terça-feira, mas caso, sei lá, se não for confirmado, né, já está confirmado, vai acontecer, mas caso dê alguma coisa assim, eu não vou lá fazer uma litotripsia, e aí eu daria aula, tá? Mas a princípio, então, vocês já estão avisadas, até quarta ou quinta-feira eu mando uma mensagem dizendo mesmo que não vai ter aula, tá? Em relação a, e também enfim, aí também na sexta-feira eu vou postar o vídeo. Só mais uma coisa, quem quiser, essa mesma disciplina ela é dada também vai começar a ser dada na graduação de Ciências Sociais. Lá na graduação, eu hoje de noite eu falei para os estudantes que eu ia comentar um texto, se alguém tiver interesse, que é o texto, um livro chamado Contágio Social, que é um livro do coletivo Shuang, um coletivo chinês, que o livro chama-se Contágio Social, a luta de classes e o coronavírus e a luta de classes, né? Deixa eu só aqui achar a informação e passo para vocês. Só um minutinho aqui. Se alguém tiver interesse, quiser ver, eu vou fazer uma apresentação do texto, mas vou passar aqui o link do texto para vocês, caso vocês queiram escrever alguma coisa também, ler alguma coisa sobre a questão do coronavírus e desse momento da pandemia. Eu recomendo bastante esse texto. Ele chama-se Contágio Social, Coronavírus e a Luta de Classes Microbiológica na China. Tá? Tem aqui, esse acho que é o e-mail que eu passei para o pessoal. Se vocês quiserem também, se alguém quiser, depois me manda mensagem que eu passo o link do encontro. Ah, não, só um minutinho, eu já passo o link do encontro aqui. Não sei se... Carregando. Então, então, transmissão ao vivo, passar os dois aqui. Aí, um texto bastante interessante é o link aí, começar às 7 horas, não sei se vai começar mesmo 7 horas, mas 7h15, falar um pouquinho desse livro aí, bastante interessante, sobre aquilo que a gente ter aqui um pouco também de debate e discutir esse tema do coronavírus, tá certo? Gente, obrigado, um grande abraço para vocês, uma boa semana, boas leituras e que tudo corra bem aí, tá bom? Maravilha, Daniela, você, Ana Paula, César, Lilian, obrigado, um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.